Então, gente, esse vídeo aqui, a gente vai falar sobre as estruturas políticas e as estruturas eclesiásticas, ou seja, as estruturas da igreja no período da Idade Média, tá bom? Então, esse período, isso aqui faz parte daqueles vídeos que eu falei com vocês, né, que são vídeos um pouco mais específicos, que fogem um pouco, né, da ideia do panorama geral da Idade Média, mas a gente vai conseguir, com esses vídeos, ter um conhecimento um pouco maior e se aprofundar um pouco mais nesse período que ainda fica um pouco complicado pra gente aqui, principalmente nas apostilas, vem muito reduzido, tá? Então, a estrutura, a gente vai conversar sobre a estrutura política e as estruturas eclesiásticas da igreja. Tá, o que importa da gente falar agora sobre estrutura política é a primeira coisa entender que a ideia de Estado-nação só vai surgir lá no século XII. Tá? A ideia de Estado-nação ela começa a ser fundamentada só no século XII, não é agora nesse momento. Tá? E você tem ainda, não é só com a formação do Estado Nacional lá no século, você vai pensar, século XIV e tal, não. No século XII você já tem uma formação de uma ideia de Estado-nação, tá? Mas até esse primeiro momento você tinha uma ideia um pouco complicada do que era nação. Era uma ideia mais étnica do que geográfica enfim, e cultural, sabe? A partir do século XII você tem a ideia de Estado-nação como um Estado com exércitos nacionais que pratica o protecionismo, com fronteiras, bandeiras. Antes disso você tinha um Estado mais baseado naquela ideia simbólica e étnica, tá? Então, é um Estado que não tem esse caráter geográfico e político ainda. Então, a primeira Idade Média, aquele momento que a gente conversou, que é o início, né? Essa transição entre o mundo romano, o mundo antigo e o mundo medieval, a gente vai ter uma estrutura política um pouco mais fragmentada, podemos dizer assim, tá? Mas vamos fazer um resuminho aqui do que vai ser a estrutura política nesse período todo, na Idade Média inteira. Do século IV até o século VIII, você tem uma transição da unidade romana para uma pluralidade de reinos germânicos. Com as invasões germânicas, esses povos vão instalar vários reinos, tá? Esses reinos vão ser plurais, diferentes uns dos outros, e vão aos poucos fragmentando aquela ideia de unidade territorial romana. No século IX, lá na frente, você tem uma tentativa de unificação desses reinos com Carlos Magno, tá? Mas essa unificação a gente vai ver que vai gerar a gente já viu, né, que gera algumas facilidades, mas ela é ilusória. Porque a partir do século X e no século XIII a gente vai perceber que essa ideia de Império Carolíngio e tudo mais é mais uma idealização do que uma realidade propriamente dita. E a gente começa a ter uma visão política mais fragmentada. Isso bem a partir do século X até o século XIII, tá? Então a gente tem uma fragmentação política muito grande, que vai ter na vassalagem a sua principal estrutura, tá? Na ideia de suzerano e vassalo. Tá bom? E do século XIV até o século XVI, a gente tem as monarquias já naquela ideia de Estado-nação se fortalecendo ainda mais, tá bom? Então vamos começar aqui a falar desse primeiro momento de fragmentação da Idade Média, tá? Que logo na primeira Idade Média, entre o século IV e o século VIII, você tem um momento de fragmentação política, principalmente com o enriquecimento e com o fortalecimento dos grandes latifundiários. Lembra que a gente falou que poderiam ser grandes latifúndios ou pequenas e médias propriedades? Então, a gente tem esse fortalecimento desses latifundiários, desses proprietários de terra, e que cada vez mais vão ter atribuições que eram antes do Estado romano dentro das suas propriedades. Isso vai ser fortalecido ainda mais com a chegada dos germanos, porque esses germânicos eles vão vir e vão fortalecer já essa tendência que já estava dentro da Europa. Não é que os povos germânicos introduziram essa tendência nesse estado, eles vão fortalecer, porque já é uma forma de vida que eles já estão acostumados, então eles vêm para fortalecer essa tendência, tá? E esses povos germânicos, eles começam a instalar alguns reinos, né, germânicos, porém esses reinos não conseguem se unificar justamente porque eles estabelecem relações de parentesco, mas ainda tem algumas brigas e rivalidades internas entre esses próprios povos germânicos
que já vem desde antes das invasões. Então, uma tentativa de unificação nesse primeiro momento, ela parece muito distante ainda dessa realidade desse mundo na Idade Média, na primeira Idade Média. Sobre as estruturas eclesiásticas, né, as estruturas da igreja, a gente pode dividir ali em algumas partes, tá? Muito importantes. Na ideia da primeira Idade Média, né, nessa transição entre o mundo antigo e o mundo medieval, você tem a formação da hierarquia eclesiástica, tá? Nesse período. Que formação é essa? É onde a igreja passa a se entender e a ser, ao mesmo tempo, um ponto de encontro entre os povos germânicos que entraram naquela região e os povos romanos. Então, a igreja vai ser aquele elemento unificador entre esses povos, tá? Um elemento em comum entre esses povos, tá? A igreja passa a ser a herdeira natural do Império Romano como a única instituição que se mantém ainda viva nessa fase de transição, tá? E que vai se fortalecendo cada vez mais. Então, o clero, a partir desse momento, vai se formando a partir da transmissão desse poder divino para a formação da sua hierarquia, tá? Então, a gente tem o clero como o único herdeiro do Império Romano e a gente também tem o clero se formando aqui como um grande poder divino, tá? A única instituição divina legítima. Então, o clero se formava através dessa ideia de transmissão do poder divino e da formação da sua hierarquia. Como que isso acontecia, tá? A gente tinha, no século IV, uma ideia de que um clero ainda não muito formado estruturalmente, tá? A gente tem um clero ainda um pouco confuso, que vai começar a se formar a partir dos concílios ecumênicos, tá? Eles vão ser muito importantes para definir a estrutura da Igreja Católica nessa época do Ocidente, tá? A Igreja Católica, nesse primeiro momento, ela vivia das esmolas e doações, tá? O celibato ainda não era obrigatório no século IV, ele era recomendado, mas não era obrigatório, e apenas homens livres poderiam se candidatar a participar desse clero e participar da igreja, tá? A igreja era isenta de imposto e tinha um tribunal próprio. Ainda assim, a igreja no século IV ainda passava por um momento de transição, em que os fatores, tanto as religiões e as chamadas heresias, né, feitas pelos povos pagãos, eram ainda uma tentativa de conciliar essas religiões antigas com o novo cristianismo. Então você tem a religião dos povos germânicos e as religiões dos povos romanos que se mesclavam e tornavam aí, ao mesmo tempo que expandiam o cristianismo, porque o cristianismo ia se adaptando a essas religiões locais, ao mesmo tempo ela ameaçava a unidade da fé cristã. Tá? Então a igreja, a partir do século IV, ela começa a tentar se estruturar para começar a combater essas heresias e essas confusões que acontecem entre essas diferentes religiosidades, tá? Porque isso seria um desvio dogmático e que colocava em risco a fé católica. E a partir desse momento a gente vai ter vários concílios ecumênicos que vão tentar resolver esse problema, tá bom? A gente tem, a partir desse momento, a ideia de um só Deus, uma só fé e uma só igreja. A ideia era de preservar a unidade. E a fim de preservar essa unidade, no século IV, o bispo de Roma se declara papa. Então ele vai se proclamar papa a partir dessa ideia da centralização e no combate dessas outras religiosidades que vão surgindo numa tentativa de desviar o cristianismo dessa sua única fé, única igreja e único Deus, tá? A partir do século VIII, você tem a justificativa para essa transformação, né, de bispo para papa. Porque no século IV, o bispo de Roma se autoproclamou papa, mas não teve nenhuma explicação nem justificativa da igreja. No século VIII vai ser elaborada uma justificativa em que vão dizer que o rei Constantino, o imperador Constantino lá de Roma, vai escrever uma carta de doação para a Igreja Católica. Então, a partir desse momento, você diz que o Constantino, lá ainda no Império Romano, lá ainda no século III, ele vai fazer uma carta de doação, que quando o Império Romano acabasse,
a única instituição legítima para levar à frente o domínio sobre toda aquela área seria a Igreja Católica. A Igreja Católica ela vai utilizar essa doação de Constantino, que a gente sabe que não existiu, mas serve para legitimar a Igreja Católica e legitimar principalmente o poder do Papa agora, como um grande chefe da Igreja e o grande chefe do Ocidente, tá? Nesse momento a Igreja ela se entende como uma instituição que regula o poder. Então, já que o Constantino, né, doou esse poder de império para a Igreja Católica, somente a Igreja Católica poderia deixar algum rei ou legitimar algum rei a ter poder nesse mundo europeu. Então, por isso que os reis precisam ser coroados e abençoados pela própria Igreja, porque a Igreja está dando o que ela mesma tem, tá? A gente tem nesse momento duas instituições que vão aparecendo a partir desses concílios ecumênicos, dessa estrutura, que é o clero secular, que é a parte do clero da Igreja responsável por ministrar sacramentos, orientar espiritualmente e ajudar os necessitados. E tem também o clero regular que vai surgindo aí, que é uma ideia de uma igreja submetida a regras muito claras, regras de conduta. Por isso que é o clero regular, que ele tem regras. Tá? É desse clero regular que vão surgir os monastérios, as ordens, tá? Isso aí é muito importante. A primeira ideia de uma regulação do clero vai surgir com São Pacômio, que é um bispo egípcio, que vai começar a fazer lá em 323 ainda essas primeiras regulações. Depois você tem uma ordem muito grandiosa, que vai ser a ordem de São Bento, em 534, que vai regular a vida dos monges através da ideia da castidade, obrigatória agora já, pobreza e obediência ao Papa, tá bom? Bom, o segundo momento político que a gente vai perceber agora é o período da Alta Idade Média, que vai do século 8 até o século 10, tá? Nesse período, você tem uma tentativa de renovação imperial carolíngia, tá? Então a gente vai ver que o Reino Franco ele vai começar a se formar e a gente vai tentar ter uma unificação territorial baseada aí já tentando aí numa ideia um pouco mais ampla do que uma ideia étnica. Mas a gente vai ver mais na frente que esse Império Carolíngio ele vai partir mais de uma idealização do que de uma concretude mesmo real, tá? Então, o Reino Franco ele se estabelece no século VIII já com Carlos Magno, tá? Essa tentativa de unificação desse território. A gente tem já uma população germânica muito grande convertida ao cristianismo, ainda, obviamente, estabelecendo relações entre paganismo e cristianismo, mas isso aí a gente vê daqui a pouquinho. No século VIII também você tem uma facilidade que vai levar esse Império Carolíngio a um grande auge, né? Vamos dizer assim. Em 732 você tem o Carlos Martel vencendo os muçulmanos e expulsando esses grupos muçulmanos de algumas áreas da Europa, o que facilita também o apoio da igreja a esse reinado, tá bom? O seu filho, o Pipino o Breve, o nome do cara era esse, Pipino Breve. O seu filho Pipino Breve, ele vai ser coroado pela igreja, vai ser ungido pela igreja, vai ter seu poder reconhecido pela igreja católica e em troca ele vai doar terras, uma grande quantidade de terras à igreja, tá? E vai tornar o dízimo obrigatório por lei. Isso vai fortalecer muito a estrutura e a ideia de um pacto franco-papal, tá? Então é um pacto entre a monarquia e o Papa e a igreja. E aqui nesse momento a gente já vai ver essa união entre igreja e Estado tentando se estabelecer. Óbvio, com algumas tensões, mas já começando a se estabelecer, tá? As conquistas continuaram, as conquistas territoriais alargaram muito mais o território dessa região, nesse Império Carolíngio, o que vai facilitar também a conversão de mais pessoas ao cristianismo, tá bom? Em 843 você tem também um probleminha que vai acontecer, que vai fragmentar esse Império Carolíngio, tá? Principalmente ele vai ser fragmentado em basicamente 3 áreas. Uma área
em dois grandes blocos. Eita, caraca! Bloco é difícil de sair. Em dois grandes blocos territoriais, que é hoje conhecido na região da França e na Alemanha, e uma área meio que pluralista ali, entre a Bélgica, a Itália, tá? Tem uma área ali mais plural. E isso vai acontecer pela divisão do Império Carolíngio, tá? Em 843, esse império vai se fragmentar através do Tratado de Verdun, e eles vão acabar perdendo um pouco dessa estrutura que já estava formada. Tá? Então a gente tinha uma estrutura tentando aí se formar e se fundamentar como Império Unificado, e a partir de 843 esse império vai se fragmentar, e com isso cada vez mais se fragmenta o poder. Tá? Então tudo isso vai ser facilitado pelos conflitos entre o soberano, a ideia de poder exercido com muita autoridade, conflitos étnicos entre os próprios povos germânicos, a difusão da vassalagem também vai facilitar muito essa pluralidade, essa difusão do poder, principalmente ao ceder terras aos nobres e privilégios políticos, tá? Que vão enfraquecer o próprio poder do rei. É uma instituição em que o rei não consegue controlar, porque o rei ele só tem controle sobre seus próprios vassalos, ele não tem controle sobre os vassalos dos outros vassalos. Então, isso foge um pouco ao poder desse rei, então já facilita um pouco essa ideia de difusão e de fragmentação do território, tá? A partir do século IX até o século X, você tem as invasões que já vão pegar esse império, que já está dividido, enfraquecido por questões internas, e vai enfraquecer mais ele ainda. As invasões dos povos vikings, muçulmanos e também dos povos eslavos, tá? Esses povos vão atingir essa região e vão fazer com que a nobreza local se fortaleça drasticamente, principalmente pelo medo que essas invasões vão causar. Tá? Então essas invasões vão causar um medo muito grande na população e vão fazer com que essa população saia desses grandes núcleos urbanos e procurem proteção em quem pode proteger, que no caso não eram esses grandes reis, mas era mais a nobreza local, tá? Então, mas vamos pensar que essa ideia de esses invasores, né, não é uma coisa tão violenta e drástica assim. Dependendo do momento, ela é até violenta, mas geralmente você tem um invasor que pega a raiz no local, ele vai se enraizar no local, ele vai se estabelecer e vai se mesclar na própria região. Tá? Então a gente não pode pensar nessa ideia de invasão total e como se esses caras ficassem totalmente à parte da sociedade. Você tem um grande medo que vai atingir, e o problema dessa pluralidade política vai ser mais por conflitos internos do que pelas próprias invasões. As invasões só vêm para fortalecer esse momento, tá bom? Nesse próximo momento da Alta Idade Média, a gente tem já depois da organização da igreja, a gente tem uma igreja que vai acabar ficando um pouco submissa à ideia do Estado. Então você tem aquela discussão de qual é o poder que está em alta aqui, é o poder secular ou é o poder temporal? Na Alta Idade Média, você tem um processo de submissão da Igreja Católica, tá? Ao Estado. Mas essa submissão começa bem sutil. Você tem, logo no início da Alta Idade Média, a coroação, né, e o reconhecimento da Igreja de que Carlos Magno seria o imperador, tá? Mais pra frente, a Igreja também concede esse reconhecimento ao Pipino Breve, ao rei Pipino Breve, que é também um rei dessa dinastia carolíngia, e que vai fazer uma intensa doação para a igreja de terras a partir desse reconhecimento, tá? Ele vai ceder as terras ali da Itália Central, e é nesse lugar em que vai se estabelecer o Estado papal, tá? Nesse lugar. E o Pipino Breve também vai fazer aquela ideia da obrigação do dízimo, ser lei, tá? Então, essa relação entre igreja e Estado nesse início ainda tá muito assim. A igreja reconhece o poder do rei, ajuda ele socialmente, né, a ter uma certa ideia de divindade, e o rei concede à igreja poderes e também terras. Só que no início, essa relação entre igreja e Estado ficou um pouco complicada, principalmente porque o Estado queria submeter a igreja. Então você tem os bispos sendo nomeados pelo rei, e isso já era uma ideia de quando você nomeia, você controla, né? Então o bispo é nomeado pelo rei.
Os clérigos participavam no Conselho Real, então eles estavam lá no Conselho Real sempre, mas e com a emancipação do território, né, com o crescimento do território carolíngio, o cristianismo também vai crescendo também. Só que você tem essa submissão entre Estado e Igreja, tá? Que vai causar certos conflitos mais pra frente. Uma coisa que vai fazer com que a Igreja cresça muito durante esse período da Alta Idade Média e em diante é a recomendação de Santo Agostinho. O Santo Agostinho ele vai escrever um texto em que ele vai recomendar que os nobres e que as pessoas deixem uma parte de sua propriedade quando morrer para a igreja. Então a pessoa tem que deixar em testamento uma parte de sua propriedade para a igreja para ela obter a salvação. Seria uma recomendação para a salvação. E quem não tivesse nenhum tipo de descendente deixaria todas as suas terras para a igreja. Com isso, e com a expansão do Império Carolíngio, a igreja vai adquirir grandes terras e a partir do século V já vai se tornar uma das maiores detentoras de terras da Europa, tá? Então, a partir de 1817, as igrejas elas vão mudar um pouquinho a sua perspectiva, tá? Com essa dominação toda do clero secular pelo Estado, as novas ordens, as ordens regulares, principalmente as ordens beneditinas, elas vão se tornar mais fortes e vão mudar um pouquinho a sua ideia da caridade para uma ideia de contemplação da vida, tá? A ideia de contemplação de Deus volta ao centro disso tudo, o que enfraquece a ideia das ordens, tá? Faz o clero secular retomar a direção do cristianismo, né? Para um cristianismo um pouco mais voltado para essa ideia do Estado e do poder político. Tudo isso vai fazer com que abra caminho para um novo probleminha que a igreja vai enfrentar, que são as igrejas próprias, as igrejas leigas, tá? São chamadas as igrejas no poder dos leigos. São igrejas que são formadas dentro das propriedades dos nobres, já que eles vão entender que essa igreja ela não precisa de uma ordenação e não tá tão vinculada assim ao bispado, né, e ao papa. Essas igrejas qualquer um pode estabelecer a sua própria igreja dentro da sua propriedade. Essas são chamadas igrejas dos leigos, que não tem controle, em que a igreja não tem controle, nem controle fiscal, nem controle dos dízimos capturados por essas igrejas. Isso vai ser um problema muito grande. Essas igrejas elas vão existir mais ou menos de 888 até 1057. Tá? Essas igrejas sob o poder dos leigos vão se tornar um grave problema que escapam ao poder dos bispos locais. Tá? Então essa fragmentação política que vai começar a acontecer, ela vai se tornar muito mais forte no período do século X até o século XIII, tá bom? Então esse período vai ser um período de extrema fragmentação política e da criação de uma nova ordem social, tá? Que é a ordem social feudalista, do feudalismo, tá? Então, esses seriam os poderes particularistas que agora apareceriam nessa sociedade medieval e que estariam cada vez mais se estabelecendo entre si em relações além do Estado. Mas quando eu digo isso, eu não estou dizendo para vocês que o Estado não existiu, tá? O Estado continuou existindo. O Império Franco foi dividido? Foi. A gente tem ainda a permanência do Império Franco, tanto naquele território que a gente conhece hoje como França, Alemanha, nessa área mais pluralista. A gente tem a permanência do Império Franco, a gente tem ainda a relação entre Estado e Igreja, tá? Uma relação que agora parece um pouco mais complicada, a gente se pergunta, né, se tem uma preeminência do poder espiritual sobre o poder temporal do Estado. Quem manda mais, é a igreja ou é o Estado? Começa uma discussão de quem seria o dono e o herdeiro legítimo do que seria o Estado romano, né? Quem seria o herdeiro legítimo daquele Estado romano? É a igreja ou seria o próprio Estado, o próprio poder temporal? Essas discussões elas vão acontecendo e elas vão enfraquecendo um pouco a ideia do poder temporal, né? Do poder real. Só que esse poder real sempre existiu, tá? Não dá pra gente falar, não existiu o rei e tudo mais. A gente até pode falar tem algumas questões, por exemplo, tem uma questão do Enem que falou uma vez sobre morte do Estado. Não tem problema, é a morte do Estado como se conhecia antes. Você cria um novo Estado. O Estado sempre existiu.
tá? Essa ideia do rei, de império sempre existiu, só que agora ele tá com uma nova roupagem, beleza? Então, a partir desses poderes, a partir do século XI, XII, XIII, você tem a facilitação de poderes particularistas, tá? A partir desse novo modelo feudal. Então, isso representa uma pulverização do poder, tá? Por que esse poder ele é pulverizado? Já que a própria construção do Império Carolíngio foi mais uma idealização do que uma realidade, você precisava responder às necessidades locais. Então, você ter um poder fragmentado era mais fácil e correspondia às necessidades da época. Tá? Então, você sempre vai se adaptando, você vai adaptando o seu regime político à necessidade da época. Tá? Então, você tem nesse momento uma ruralização mais acentuada, lembrando que a cidade não some, tá? A cidade não some de jeito nenhum, mas a gente tem um momento de ruralização mais acentuada logo após as invasões, com essa pulverização do poder e com o fortalecimento da nobreza local, tá? As atribuições do Estado passam cada vez mais para os proprietários rurais em relação à justiça, coleta de impostos, tá? Mas esses proprietários rurais ainda devem satisfação aos reis. Então, isso não está tão perdido assim não, tá? Então, seriam como se fossem estabelecidos microestados dentro de um grande estado, tá bom? Um pouco estranho isso, né? Mas enfim, você tem nesse momento a construção de vários castelos, você tem a construção de várias igrejas, então o poder foi fracionado para que o próprio poder fosse mantido, tá? Então o poder político ele foi fracionado para que a ideia política de Estado fosse mantida nesse período medieval. Isso parece meio complicado, geralmente a gente pensa assim, fragmentação e tal, não sei o que. É isso, tá? Você tem uma maior pulverização para você manter esse Estado atuando, né, ainda conforme as necessidades locais. Nesse momento, você também tem, em algumas regiões, o surgimento de uma estrutura muito importante, que são as comunas. Tá? As comunas são associações igualitárias que quebravam as hierarquias, essas hierarquias da nobreza, tá? Contra os poderes senhoriais, contra essa ideia de taxação, de julgamento pelos próprios senhores, de ausência de um Estado que pudesse regulamentar toda essa região, surgem as comunas. Essas comunas, elas lutam por uma ideia mais igualitária, né? Uma associação igualitária, porém, quanto mais elas crescem, mais elas quanto mais elas crescem, mais elas chegam perto do poder feudal. Então é como se, a partir do momento em que elas crescem e têm poder, elas vão se aproximando mais ainda do que seria esse poder senhorial e feudal, tá? A gente tem a comuna citadina, que era uma comunidade burguesa e se organizava para defender principalmente seus interesses comerciais, tá? Principalmente porque em algumas áreas, o senhor, se você estivesse passando, comercializando alguma coisa, o senhor feudal poderia prender a sua mercadoria e taxar a sua mercadoria. Então essas associações citadinas, essa comuna citadina se organizava para tentar fugir um pouco desses abusos senhoriais. A gente tem as comunas italianas também, que buscavam autonomia de comércio, também eram associações burguesas e tinha uma estrutura política um pouco diferenciada, elas tinham um conselho dentro delas para definir preços, enfim. Essa autonomia dependia, tá? Da região, do tempo, do ano, tudo isso é um pouco mais volátil, não era as comunas eram autônomas desde sempre. Não, elas têm uma certa dependência em alguns momentos, tá? E nem todas as comunas eram urbanas, a gente está falando de comércio aqui, às vezes essas comunas eram criadas no próprio ambiente rural, beleza? E você tem também, nesse finalzinho já da Idade Média, você tem a Guerra dos 100 Anos, que ela vai de 1337 até 1453. A Guerra dos 100 Anos, ao mesmo tempo que ela vai fortalecer a monarquia inglesa, e a ideia de monarca, né, de um monarca que vai para a guerra, que conquista territórios, ela ao mesmo tempo ela vai fazer com que essas origens nacionalistas aflorem mais na Europa. Então agora você vai entender o que é o nacional, tá? Ao mesmo tempo em que ela vai causar muitas mortes e colaborar para a crise do século XIV, tá bom?
Bom, durante a Idade Média Central, você tem uma tentativa, um fortalecimento da igreja, que já vem, né, das grandes conquistas e da ideia da igreja com várias terras e com grande quantidade de riqueza, mas agora você tem a tentativa de uma teocracia papal, ou seja, de um governo totalmente influenciado pelo Papa, tá? Que é aquela ideia de que como o Papa ele é o único herdeiro do Império Ocidental, então somente ele e a igreja poderiam passar esse poder e conhecimento para outra pessoa, tá? Então a igreja agora ela tem como objetivo alcançar a total autonomia da própria igreja e passar a dirigir a sociedade, como deveria ser antes, entendeu? Aquela ideia do Constantino ter doado o governo de Roma para, enfim, para eles, tá? Você tem vários mosteiros nesse momento que vão entrar em ação, né, que vão evangelizar e começar com essa ideia de cristianismo e expandir o cristianismo a todo momento, tá? Você tem um fortalecimento muito maior do poder do Papa, e aí você tem algumas nesse momento é o grande momento das cruzadas, né? Em que você tem na Idade Média Central essas cruzadas que seriam para manter a ordem interna da igreja, manter a ordem interna da sociedade, principalmente contra as invasões dos povos muçulmanos que entram nessa Europa nesse momento, tá? Então você tem essas cruzadas que depois elas vão expandir o seu objetivo, né? Com a ideia de conquistar Jerusalém, aí a burguesia vai se aproveitar dessas cruzadas para poder fazer comércio, mas a princípio essas cruzadas seriam para manter o território unificado e fortalecido, território interno. Depois ela vai passar com essa ideia de conquistar os territórios cristãos e livrar os territórios cristãos dos povos pagãos, principalmente povos muçulmanos, tá bom? Nesse momento você tem algumas coisas que vão acontecendo muito importantes, como a paz de Deus, a trégua de Deus, que são tentativas de diminuir a violência nesse mundo da Idade Média, tá? Que ainda era um mundo muito violento. E aí você proíbe, por exemplo, o uso de armas em alguns dias santos, você proíbe que missionários da igreja, que monges ou pessoas humildes sejam atacadas por guerreiros. Então você tem algumas proibições que vão mostrar como que a igreja agora passa a dominar essa sociedade, tá? Então, você tem as cruzadas, você tem já essas grandes definições que vão mostrar como que a igreja passa a regular a vida em sociedade, tá? Em 1075 acontece a reforma gregoriana, que é muito importante também para esse novo momento da igreja, que vai estabelecer formalmente o celibato e principalmente lutar pelo fim da prática de simonia. Simonia é vender cargos religiosos, vender funções espirituais, tá? Então isso é muito importante, porque aquelas igrejas leigas, dominadas por leigos, né, elas acabavam vendendo as funções espirituais. Então você poderia se tornar um bispo, poderia se tornar qualquer outra coisa na igreja sem ter tido prática ou vocação para aquilo. E outra coisa muito importante da reforma gregoriana é que vai dizer que o Papa é infalível, tá? Não é mais só Deus que é infalível, é o Papa agora que é infalível. Então você não pode mais duvidar do Papa ou de qualquer ordenação que a igreja te dê como instituição social e religiosa. Então, a partir do século XIII, vocês estavam reunidas todas as condições para o exercício do poder papal sobre a comunidade cristã. Que exercício é esse? É a ideia do regulamento do dízimo, quanto deveria ser pago, a vida sexual das pessoas também era regulada pela igreja, o que você poderia fazer, com quem, por onde, enfim. As profissões também, quais profissões eram legitimadas pela igreja, quais profissões levariam você ao seu auge espiritual, e os valores culturais também. Então, a partir do século XIII, tudo passava pela igreja, tá? Então, essa já era uma prática que a igreja estava construindo desde o século IV, mas que no século XIII atinge o seu auge. Na Baixa Idade Média, que já é aquele momento de crise, já do século XIV, a igreja também começa a iniciar a sua crise, tá? Você tem um grande choque de interesse entre as ordens mendicantes e os clérigos seculares. Você tem um conflito dentro da Igreja Católica do que seria a evangelização, quem deveria evangelizar.
e qual seria o papel da igreja na função e na fundamentação da sociedade. Tá? Então você tem uma grave crítica aí aos costumes mundanos da própria igreja. Então a igreja passa a ser atacada de dentro. Ordens regulares geralmente atacam as ordens seculares, tá? Os clérigos seculares, na verdade. Então esses conflitos eles vão mostrar um conflito dentro da igreja e um conflito entre monarcas e a própria igreja católica. Um conflito que é extremamente importante nesse momento é a cisma do Oriente, que vai acontecer de 1378 até 1417. Esse cisma do Oriente acontece porque você tem a existência de 2 papas ao mesmo tempo. Na verdade, 3, né? Você tem o papa da igreja ortodoxa oriental e você tem 2 papas no ocidente. Então, como que acontece isso, né? Você tem a transferência da sede do papado para Avignon, que ficou lá, né, um papa de 1309 até 1377. Por medo do que estava acontecendo na cidade italiana, tá? E as constantes ameaças. Então esse papa transfere a sede do papado para a cidade francesa. E aí, depois do final da Guerra dos 100 Anos e tudo mais, o Papa Gregório, durante, né, a Guerra dos 100 Anos, o Papa Gregório XI, ele decide retornar a Roma. Só que ele retorna a Roma, só que continua um papa ainda na França. Então existem 2 papas ali em conflito, e esse é o que a gente chama de cisma do Ocidente, tá? Tem a cisma do Oriente também, que é outra coisa, mas nesse momento você tem a existência de 2 papas. Isso mostra que a igreja, mesmo fortalecida, né, com todas as questões de riqueza e de terras, ela começa a apresentar conflitos internos que vão ser conflitos que vão ser gerados pelos conflitos externos também, a fome, a peste, tudo isso vai vir muito forte atacando a sociedade da Idade Média, tá bom?